Perfeito. Bom, vamos iniciar então com as nossas orações e aí a gente segue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a aula de hoje, ela é especificamente a respeito do preciosíssimo sangue de Cristo. E por que é tão importante? Bom, primeiro, o mês de julho, a gente justamente é o mês do preciosíssimo sangue. E esse é o tamanho da importância, né? A igreja, ela coloca um mês do ano justamente para essa devoção. E essa devoção ela é muito esquecida e ela é pouco lembrada, assim, pelos católicos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o preciosíssimo sangue de Cristo, né? Então, o primeiro conceito que a gente deve ter em mente é justamente a união hipostática. O sangue de Cristo, ele não é o sangue de um homem comum, nem o sangue de um profeta ou de um santo. No momento da encarnação, no seio da Santíssima Virgem, a natureza humana e a natureza divina uniram-se na única pessoa do Verbo. Portanto, cada gota de sangue nas veias de Jesus Cristo pertence a Deus. Portanto, né, o sangue de Cristo nada mais é do que o sangue do próprio Deus. E devido a essa união hipostática, o sangue de Cristo é digno de adoração absoluta, o culto de latria. O mesmo culto que prestamos a Deus Pai, prestamos ao sangue de Cristo, pois é o sangue do próprio Deus feito homem. O Concílio de Trento e São Tomás de Aquino são claríssimos nesse ponto. A humanidade de Cristo nunca se separa da divindade. E o que isso quer dizer? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente essa comunicação entre as naturezas, né? Como as duas naturezas, né, divina e humana, pertencem à única pessoa, né, o Verbo, a gente pode atribuir algumas propriedades dessa natureza a Deus. Então, não é uma força de expressão dizer que Deus sangrou, ou o sangue de Deus. É um fato dogmático. O sangue de Cristo ele tem valor infinito, e ele tem poder santificador justamente porque o sujeito, né, a pessoa a quem esse sangue pertence é infinito. Então, entendendo um pouco justamente sobre essa parte, né, essa anatomia do dogma. Uma dúvida profunda que costuma surgir é a seguinte: o que aconteceu com o sangue derramado durante os 3 dias que Cristo esteve morto? Quando a alma de Cristo se separa de seu corpo na cruz, a união hipostática, ela foi desfeita, né? E São Tomás de Aquino, ele perfeitamente articula o seguinte, abre aspas, o que o Verbo assumiu uma vez, ele nunca mais abandonou. Ou seja, mesmo durante a morte, quando a alma desceu ao limbo, né, dos patriarcas, e o corpo jazia no sepulcro, a divindade do Verbo permaneceu hipostaticamente unida, tanto à alma separada quanto ao corpo inerte. E cada gota do preciosíssimo sangue que havia sido derramado no Calvário e no horto, né, pertencia a Deus. Aquele sangue que suja a terra, né, aquele sangue que estava no flagelo, né, nos cravos, continuava sendo fisicamente o sangue do Verbo de Deus. Se alguém adorasse aquele sangue caído no chão no Calvário da Sexta-feira Santa, estaria adorando o próprio Deus de forma perfeitamente lícita. E no domingo de Páscoa, pelo poder divino, todo o preciosíssimo sangue que havia sido derramado, como com o preço da redenção, foi miraculosamente recolhido e reinfundido nas veias do Salvador, agora glorioso e imortal. Nenhuma gota do sangue que pertence à integridade da natureza humana de Cristo permaneceu na terra. Todo o seu sangue está agora no céu, à direita de Deus Pai, e em nossos altares, né?
E qual que é a consequência disso? Tendo estabelecido de quem é o sangue, a consequência obrigatória é o culto que lhe é devido. A igreja, né, faz a categorização do culto em 3 graus. A dulia, né, que é a veneração devida aos anjos e aos santos, a hiperdulia, que é a veneração devida, né, à Nossa Senhora, Santíssima Virgem, e a latria, que é a adoração absoluta, né, e a submissão total do intelecto e à vontade exclusivamente a Deus. E por que que o sangue de Deus exige o culto de latria, né, o culto de adoração? Porque o culto de adoração não se dirige a partes de corpo do corpo abstratamente separadas da pessoa, mas a pessoa inteira. O Concílio de Éfeso, ele contra as blasfêmias de Nestório, né, ele diz que a humanidade de Cristo deve ser adorada como um só e mesmo culto do Verbo divino. E São Tomás de Aquino, ele argumenta que prestamos o culto de latria à humanidade de Cristo porque ela está unida a Deus. Assim como se presta reverência, né, à roupa de um rei, porque é um rei que a veste, é justamente isso. Nós adoramos a humanidade de Cristo e seu preciosíssimo sangue porque não podem e nunca devem ser pensados separados do Verbo, né? Então, veja bem, uma vez entendido isso, né, nós vemos o preço infinito, né, e o preço da redenção. Uma vez que a gente estabelece o que é o sangue, por que que Cristo derrama esse sangue? Qual o motivo da efusão do sangue? O primeiro motivo é a ofensa infinita. O pecado original e os nossos pecados atuais são ofensas contra uma majestade infinita, que é o próprio Deus. A ofensa mede-se justamente. Está gravando? Bom, então eu estava falando que o pecado original, né, e os nossos pecados atuais, eles são ofensas contra a majestade infinita de Deus, né? E a ofensa, ela mede-se pela dignidade do ofendido. Sendo Deus infinito, a ofensa tem uma gravidade moral infinita. Nenhum homem comum, nem todos os anjos somados poderiam pagar essa dívida. Apenas um ato de amor e reparação de valor infinito poderia satisfazer a justiça divina. Então, o que que a gente vê? Primeiro, a gente precisa entender que a gravidade da ofensa não se mede pela dignidade de quem a comete, mas a dignidade de quem é ofendido. Por exemplo, se eu empurro o meu irmão e ele cai no chão, é diferente, a gravidade é diferente se eu empurro o meu pai e ele cai no chão. Por quê? Porque o pai, né, ele tem uma dignidade muito mais elevada do que o irmão. Justamente por isso, a dignidade ela se mede por quem é ofendido. E tendo Deus, o bem supremo, de infinita majestade e perfeição, qualquer ofensa direta à sua lei adquire moralmente uma gravidade infinita. Uma vez contraída uma dívida infinita, quem poderá pagá-la? A justiça divina ela exige que a reparação seja proporcional à ofensa. Se o homem mais santo da terra oferecesse sua vida, sua oferta seria finita. Se todos os bilhões de seres humanos somados, se todos os coros angélicos se somassem a esses bilhões de seres humanos e se aniquilassem em sacrifício para reparar um único pecado venial, isso não seria suficiente. Por quê? Porque a criatura é finita. Suas ações são finitas. O homem havia cavado um abismo infinito entre si e Deus, e nenhuma ponte construída pela criatura poderia cruzá-lo. E é aqui que brilha a necessidade da encarnação. Para que a dívida fosse paga de maneira justa, de maneira, né, em estrita justiça, o pagador precisaria ser homem, pois foi a natureza humana que pecou e que devia satisfação, mas precisava ser Deus. Por quê? Para que seus atos tivessem valor infinito. Então, essa é a razão da vinda de Jesus, essa é a razão da vinda do Verbo. A satisfação vicária operada por Cristo não é uma metáfora, é a mais exigência, né? É a mais alta exigência da justiça e da misericórdia atuando em perfeita harmonia.
Nós temos também o princípio da suficiência. O Papa Clemente VI, na sua bula Unigênitus Dei Filhos, e São Tomás de Aquino, no hino Adoro-te Devote, dizem que uma única gota do sangue de Cristo seria o suficiente para salvar o mundo inteiro. E por quê? Por que o valor do sacrifício deriva da pessoa que o oferece? Se a pessoa é divina, um único suspiro ou uma única gota de suor ou sangue tem valor infinito e superabundante, né? Ou seja, se uma só gota bastava para pagar a dívida do pecado original e de todos os pecados da humanidade, desde Adão até o fim dos tempos, por que a paixão? Se o resgate já estava tecnicamente pago com a primeira lágrima ou com o sangue da circuncisão, por que o Calvário? Essa pergunta, né, a resposta dessa objeção é o coração da devoção do preciosíssimo sangue, né? Se uma gota só bastava, por que ele derrama tudo? Justamente para mostrar a superabundância da sua caridade e para nos inspirar um horror absoluto ao pecado. Ele não quis apenas nos redimir estritamente, mas quis nos mostrar o custo tenebroso da nossa rebelião e a medida do seu amor. Então vejam bem, por que ele derrama tudo se uma gota bastava? Por que o Calvário? O primeiro é a pedagogia do horror ao pecado. O homem decaído, ele é cego. Se Cristo tivesse nos redimido apenas derramando uma gota de sangue na circuncisão, nós, em nossa dureza de coração, pensaríamos: o pecado não é tão grave assim. Afinal, Deus perdoou com tanta facilidade ou não teve nada extraordinário, né? Para que nós compreendêssemos a feiura e o custo da nossa rebelião contra a ordem divina, Deus quis que seu próprio corpo servisse de tela, onde o horror do pecado fosse pintado com sangue. Cada veia rompida, cada flagelo, cada gota de sangue que caía no chão de Jerusalém, a medida exata do quanto o nosso pecado ofende a Deus. E o derramamento total desse sangue destrói a nossa leviandade. O segundo motivo é para conquistar e obrigar o nosso coração. Como ensinam os grandes doutores, o amor exige provas. E o Salmo 129 já tinha profetizado, abre aspas, com o Senhor a misericórdia, e nele a copiosa e abundante redenção. Ou seja, Cristo quis derramar até a última gota de sangue, para que não nos restasse a mais remota dúvida do seu amor. Ele nos comprou não pelo preço mínimo, mas pelo preço máximo, para que nós tivéssemos vergonha de lhe negar qualquer sacrifício. Como que poderia nós negar qualquer sacrifício a Cristo, negar a obediência de qualquer dogma da igreja, se ele próprio, que é o Deus, nos comprou não pelo preço mínimo, mas pelo preço máximo? Como que poderia nós, né, ter, né, a leviandade de negar um sacrifício a Cristo, ao próprio Deus? E Santo Afonso, ele diz que ele sofreu, que Cristo sofre infinitamente para nos obrigar a amá-lo. Como que o próprio Deus, que não precisava, mas quis todo esse sofrimento, né? Como que nós podemos negar, né, o nosso amor àquele que sofreu não precisando, né? Então, ele derrama o seu sangue também para cumprir e exaurir a lei antiga. No Antigo Testamento, a expiação dos pecados no templo exigia que o sangue das vítimas, que no caso eram os cordeiros e os bodes, fosse não apenas extraído, mas completamente derramado nos pés do altar. Se os senhores tiverem curiosidade, abram depois o livro de Levítico, capítulo 4. Isso prefigurava que o verdadeiro Cordeiro de Deus não poderia reter para si a vida, pois o sangue, né, para os hebreus, é a sede da vida física. Então, Cristo deveria esvaziar-se completamente para a nossa justificação. E o que isso nos mostra? Nos mostra algo muito interessante.
Como podemos saber se o inferno é realmente tão terrível quanto a igreja sempre ensinou? A resposta não está apenas na visão dos santos, mas na paixão. Deus é a suprema sabedoria. Ele não aplicaria um remédio infinito e dolorosíssimo se a doença, ou seja, a condenação, não fosse uma tragédia indescritível. O sangue de Cristo é a prova documental de que o inferno existe, é eterno e é aterrador. Se o homem moderno duvida do inferno, é porque ele perdeu a noção do preço que custou fechar suas portas. A, o homem moderno perdeu a noção do Calvário, perdeu a noção do sacrifício, perdeu a noção do preciosíssimo sangue de Cristo derramado no chão de Jerusalém. E é por isso também que o inferno hoje em dia não é meditado. O homem moderno perde a noção do preço que custou fechar as portas do inferno e abrir as portas do céu. Então vejam bem. Nós então, vendo isso e tendo total consciência do preço da nossa redenção, nós temos obrigatoriamente que meditar e pensar nas 7 efusões do preciosíssimo sangue de Cristo. A igreja tradicionalmente medita sobre as 7 vezes em que Cristo derramou o seu sangue. E a primeira vez foi na circuncisão. 8 dias após o seu nascimento, o menino Deus derrama as primícias do seu sangue. Ele recebe o nome de Jesus. Por que o Verbo encarnado, o supremo legislador, submete-se a um rito da antiga lei destinado aos pecadores? Santo Agostinho e os grandes doutores ensinam que a circuncisão no órgão da geração tem um fim específico, que é a expiação do pecado original, que nos é transmitido pelo ato da geração humana. O sangue derramado na circuncisão também ataca na raiz a desobediência de Adão. É o remédio contra a concupiscência da carne. O Salvador nos ensina que a mortificação dos sentidos e a submissão estrita à lei de Deus, mesmo quando achamos por orgulho estarmos isentos de certas regras, deve começar desde o alvorecer da vida. Foi a primeira declaração pública, escrita com sangue, de que ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la até o fim. Então, se o próprio Cristo, o próprio Deus, o legislador que não precisava estar submetido à lei, se submeteu, quem somos nós para achar que não devemos nos submeter? Quem somos nós de achar que nós não precisamos cumprir a lei de Deus? Se o próprio Deus o fez, né? Quem somos nós para achar que certos dogmas da igreja, né, que certas regras não se aplicam a nós? A segunda efusão de sangue é a agonia no horto. E essa talvez seja a mais esmagadora. O fato que ocorre se chama hematidrose. Hematidrose é um fenômeno raríssimo em que a extrema agonia e angústia mental rompe vasos capilares, misturando o sangue ao suor que escorre até a terra. E aqui, percebam bem, não há carrascos, não há soldados romanos, não há flagelação, não há cravos. É a própria alma de Cristo que esmaga o seu corpo. Por quê? Porque é justamente no Horto das Oliveiras que foi apresentada a Cristo a visão nítida de todos os pecados da humanidade. E o mais terrível de tudo isso é que o próprio Cristo viu a inutilidade do seu sacrifício para tantas almas que, por obstinação, escolheriam o inferno. O próprio Cristo viu que o seu sacrifício seria inútil para a maioria das almas. Porque, por dureza de coração, orgulho e obstinação, elas voluntariamente escolheriam o inferno. Ele sofre para reparar os pecados anteriores, aqueles que são cometidos no segredo do coração antes mesmo de se tornarem atos externos. Muita gente acha que Cristo, onde ele mais sofreu, foi na cruz.
ou na flagelação. Mas o maior sofrimento de Cristo, ele acontece no Horto das Oliveiras. Porque o sofrimento da cruz, o sofrimento da flagelação é um sofrimento físico. Mas no Horto das Oliveiras, esse sofrimento é moral. Um sofrimento moral tão esmagador que um anjo veio consolá-lo. É um sofrimento tão aterrador que Cristo vê que todo aquele sacrifício do próprio Deus seria negado por tantos e seria rejeitado obstinadamente por muitos, que escolheriam o inferno e que escolhem o inferno. E Cristo, no Horto das Oliveiras, ele não vê os pecados de maneira geral. Ele vê os pecados individualmente, ele pensou e viu cada um de nós, individualmente. E viu todos os pecados que foram cometidos individualmente por cada um de nós. E a dor moral é imensa. E o mais impressionante, e que a gente deve meditar, é que ainda que toda a humanidade pecasse, toda a humanidade negasse o próprio Cristo e escolhesse obstinadamente o inferno, se tivesse uma alma, Cristo continuaria a paixão. Cristo continuaria a paixão e sofreria tudo o que sofreu e derramaria todo o seu sangue por essa única alma. E o sofrimento de ver a inutilidade do seu sacrifício por essas almas que escolheriam obstinadamente o inferno é gigantesco. O suor de sangue no Horto das Oliveiras condena a rebelião da vontade humana. A cura para a nossa desobediência encontra-se na frase que encerra a agonia do horto. Quando Cristo diz, não se faça a minha vontade, mas a vossa. A terceira efusão de sangue de Cristo é justamente na flagelação. É o despedaçamento da carne. O corpo perfeitíssimo e puríssimo do homem-deus é atado a uma coluna e reduzido a uma chaga viva pelos flagelos romanos, ao ponto de expor o seu próprio osso. Por que Cristo permitiu que a sua carne inocente fosse tão brutalmente desfigurada? A tradição ela é unânime a dizer que é justamente para a expiação dos pecados da carne, da impureza, do adultério. Como ensina Santo Afonso, o pecado da impureza é o que mais arrasta almas para o inferno. Os homens transformaram seus próprios corpos em ídolos, buscando o prazer a qualquer custo. Para pagar por essa idolatria da carne e do corpo, a própria carne do Verbo foi tratada como lixo e esmagada sem piedade. Diante da coluna da flagelação, desmorona a falácia moderna de que os pecados da impureza não fazem mal a ninguém, ou são fraquezas naturais. A severidade do castigo que Cristo assumiu demonstra o ódio infinito que Deus tem pela luxúria. Diz a tradição que Cristo foi tão brutalmente flagelado que o seu corpo era uma só chaga. E que ele estava tão coberto de sangue chagado que dizia-se que ele estava irreconhecível. E que ele fora reduzido a um verme. O próprio Deus, reduzido a um verme. Na quarta efusão de sangue, nós vemos a coroação de espinhos, ou seja, a humilhação do intelecto e o castigo da soberba. A coroa de espinhos não apenas arranha a pele, mas perfura profundamente a cabeça de Cristo, que é uma das áreas mais vascularizadas e sensíveis do corpo humano. Isso fez com que o sangue jorrasse sobre a face divina. A cabeça, ela é a sede do intelecto, é a coroa do corpo. E esta efusão do sangue de Cristo repara diretamente o pecado de orgulho, a soberba intelectual e as heresias. O nosso tempo, que é envenenado por esse modernismo, né, é a era da soberba intelectual. Cada inovação, cada
documento ambíguo, cada recusa em se submeter ao magistério infalível da igreja, é um espinho cravado na cabeça de Cristo. Ele espiou a idolatria da razão humana e o desejo vaidoso de ser honrado pelo mundo. O antídoto contra a rebeldia herética e o orgulho não é debate intelectual arrogante, né? Nós devemos nos submeter totalmente à revelação divina ensinada pela tradição. Cristo, que é o próprio Deus, foi coroado de deboches, para que nós tivéssemos vergonha de buscar a glória mundana. Se o próprio Cristo foi coroado de espinhos, foi debochado, riram dele, quem somos nós para buscar a glória mundana? Quem somos nós para ter respeito humano? Se o próprio Cristo foi humilhado, se o próprio Cristo foi debochado, nós devemos professar a fé católica publicamente. E a nossa vida deve ser um reflexo da fé católica que a gente adere, né, que a gente aderiu. Ainda que venha deboches, ainda que nós fomos coroados de espinhos junto a Cristo. Nós devemos ter vergonha de buscar a glória mundana. Na quinta efusão de sangue, a gente se depara com o caminho de Cristo no Calvário. A cruz de Cristo, né, fere os seus ombros. E o sangue flui dos joelhos esmagados nas quedas sobre as pedras de Jerusalém. O trajeto do pretório até o Calvário expia o nosso respeito humano e a nossa covardia e fuga dos deveres de Estado. Muitas almas perdem-se porque, embora não queira cometer grandes crimes, recusam-se a carregar o fardo das obrigações católicas. As quedas de Cristo sobre o peso da cruz pagam pelas vezes em que nós caímos por fraqueza proposital e por imprudência diante das cruzes. Nosso Senhor levanta-se, coberto de sangue e pó, justamente para nos merecer a graça da perseverança final e a coragem de professar a fé católica, mesmo quando nós somos reduzidos a um pequeno e desprezado rebanho. A sexta efusão de sangue é a crucifixão. Cravos de ferro perfuram os nervos, ou seja, os pulsos e os ossos dos pés. Muita gente pensa que os pregos cravados de Cristo foram no centro da mão, mas não foram. Foram nos pulsos, onde tem todas essas terminações nervosas. Eu gosto de mostrar esse crucifixo realista, porque muita gente acredita e vê os crucifixos de Cristo limpinho na cruz. E Cristo não estava limpinho na cruz. Estava chagado e estava coberto de sangue. As mãos e os pés de Cristo são transpassados. O sangue fixa Cristo no altar do sacrifício. Cristo fica imobilizado completamente na cruz. Diz a tradição que Cristo, quando aqui no pulso ele foi perfurado pelos cravos, pelos pregos, foi de tal violência que, por conta das terminações nervosas, quando um lado é pregado na cruz, o outro lado fica enrijecido. Justamente porque os nervos e as terminações nervosas enrijeceram o corpo de Cristo. E foi necessário que cordas fossem amarradas ao braço de Cristo para que ele fosse puxado para o outro lado da cruz também, para ser pregado do outro lado. Agora, por que furar as mãos e os pés? As mãos são instrumentos da ação e os pés são instrumentos do movimento. Cristo espia aqui as más obras e os maus caminhos. As mãos que roubam, que matam, que cometem sacrilégio, são reparadas pelas mãos divinas transpassadas. E os pés que correm para os vícios, que correm para o pecado, que correm para as más companhias, são reparados pelos pés sagrados cravados na cruz.
O homem abusou do seu livre-arbítrio para pecar. O Criador, o próprio Deus, em justíssima reparação, abdica da sua liberdade de movimento e se deixa pregar e imobilizar na cruz por amor às suas criaturas. Ou seja, pelas suas próprias criaturas, para aquelas criaturas que Deus as fez e pensou, ele se deixa pregar e imobilizar na cruz. E a sétima efusão de sangue é o único sangue póstumo e a criação da verdadeira igreja. O centurião transpassa o Sagrado Coração. Ocorre a efusão final, a água e o sangue do pericárdio do coração de Cristo. E aqui não há dor física, pois Cristo já tinha entregado o seu espírito. Essa é, talvez, a efusão de mais profundo impacto dogmático. Como os santos ensinam, o novo Adão dorme o sono da morte na cruz. Do seu lado aberto, Deus retira a sua esposa imaculada, que é a Santa Madre Igreja Católica, a única e verdadeira igreja, juntamente com os sacramentos que lhe dão vida. A água e o sangue que saem, né, do coração de Cristo é justamente o nascimento da igreja, porque a água representa o batismo e o sangue representa a Eucaristia. Isso nos prova que a igreja não é uma assembleia humana, não é uma ONG, não é uma comunidade de caminhada. A igreja brotou fisicamente do coração ferido de Deus, sendo a sua esposa saída do próprio sangue divino, ela é, na sua essência, infalível e indefectível em sua doutrina. Compreender esse sangue final é compreender porque não podemos jamais compactuar com essa prostituição da igreja. A única e verdadeira igreja que existe é a Santa Igreja Católica. E qual o papel, justamente, né, do sangue de Cristo na economia sacramental? Bom, a heresia protestante e modernista dizem que a missa é um banquete, uma ceia comunitária. Mas como a gente vê na verdadeira missa, a verdadeira missa é, na verdade, a renovação incruenta do exato mesmo sacrifício do Calvário. É o mesmo sacerdote, né, Cristo, agindo através do Padre ordenado, e a mesma vítima. Nós vemos também no sacramento da penitência. A absolvição dada pelo sacerdote não é uma mágica, mas a aplicação direta dos méritos do preciosíssimo sangue sobre a alma do pecador. Quando o penitente ouve do Padre, ego te absolvo, é o sangue do próprio Cristo que está lavando a alma e restaurando a graça santificante. E tudo isso não poderia, né, ser imaginado sem a gente comentar de Nossa Senhora. Então, veja bem. Nossa Senhora, ela participa, né? Ela é a nova Eva. Se Cristo é o novo Adão, Nossa Senhora é a nova Eva. Deus age com perfeita simetria em suas obras. Assim como a ruína do gênero humano dependeu do curso de uma mulher, né, Eva, que ofereceu o fruto da morte a Adão, o decreto divino estabeleceu que a restauração da humanidade também contaria com o concurso direto e instrumental de uma mulher. Santo Irineu de Lyon e os padres da igreja ensinavam que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Portanto, a presença de Nossa Senhora aos pés da cruz não é acidental e não é meramente consolatória. Ela estava ali na condição de representante de toda a humanidade redimida, participando do sacrifício. E existe uma questão fundamental. Se Nossa Senhora não sofreu nenhum ferimento físico, como que ela pode ser chamada de Rainha dos Mártires? Nosso Senhor, por absoluta reverência a Nossa Senhora e à sua Imaculada Conceição, não permitiu que os carrascos tocassem em um só fio de seu cabelo.
O corpo de Nossa Senhora, concebido sem pecado, não estava sujeito à penalidade do esmagamento físico. Santo Afonso, no seu texto clássico, né, das Glórias de Maria, citando os teólogos e santos de inquestionável ortodoxia, ensina que o martírio de Nossa Senhora foi superior ao de todos os mártires somados, porque foi um martírio exclusivamente espiritual. Os mártires sofreram no corpo, mas suas almas transbordavam de consolação divina. Nossa Senhora, ao contrário, foi privada de qualquer consolação sensível. E ali, aos pés da cruz, cumpre a profecia de Simeão, dizendo que uma espada de dor transpassaria a alma de Nossa Senhora. Como a dor não tinha escoador em suas feridas físicas, ela se manifestou de suas puríssimas lágrimas. As lágrimas são, fisicamente falando, a liquefação da extrema dor interior. E teologicamente falando, é o sangue da alma. A gente pode dizer que as lágrimas são o sangue da alma. Quando aquelas lágrimas caíram no solo pedregoso do Calvário e se misturaram ao preciosíssimo sangue de Cristo que escorria na cruz, forma-se o tesouro uno e indivisível da redenção objetiva, que é o sangue de Cristo e as lágrimas de Nossa Senhora. Portanto, nós vemos a natureza da união, o duplo altar do Calvário. O primeiro pressuposto que a gente tem que entender é justamente que o Calvário não obrigou apenas um sacrifício, mas dois sacrifícios perfeitamente unidos e subordinados. Como ensinam os grandes teólogos e os mestres de vida espiritual, como Santo Afonso, no Calvário ergueram-se, por assim dizer, dois altares. Um na cruz, onde foi imolado o corpo do filho, e o outro no coração imaculado, onde foi imolada a alma da mãe. O sacrifício de Cristo foi cruento, ou seja, foi com derramamento de sangue. Mas o sacrifício de Nossa Senhora foi incruento fisicamente, mas de uma dor espiritual superabundante. Como Nossa Senhora foi isenta do pecado original, a sua carne puríssima não devia sofrer penalidade física dos flagelos. No entanto, a dor não dilacerou sua pele, mas esmagou a sua alma. Como nós dissemos, a lágrima é a efusão física de um transbordamento espiritual. Quando o sangue, né, quando a dor atinge um grau gigantesco, que a alma humana mal pode suportar sem que se separe do corpo, a natureza humana reage através de lágrimas. Portanto, as lágrimas de Nossa Senhora não são o choro de uma mulher que perde o seu filho, mas a liquefação tangível do seu martírio interior. Elas são rigorosas e teologicamente falando o sangue da sua alma. Nós devemos entender também o princípio da simetria. Por que Deus quis que o sangue do Verbo encarnado estivesse acompanhado das lágrimas de uma criatura humana, mesmo sendo o sangue de valor infinito e absolutamente suficiente por si mesmo? A resposta ela reside justamente no princípio divino da simetria. O pecado original não foi consumado apenas por Adão. Eva, a primeira mulher, não derramou sangue, mas ofereceu o fruto e instigou a rebelião. A ruína do homem teve o concurso de um homem, a cabeça, e de uma mulher, que foi a sua auxiliar. A restauração, né, portanto, né, a justiça divina em sua infinita perfeição, decretou que a restauração da graça deveria espelhar a queda para anulá-la perfeitamente. O novo Adão, Cristo, oferece o mérito infinito. E a nova Eva, que é Nossa Senhora, oferece o consentimento. Oferece o sofrimento e as suas lágrimas como mérito, né? E acontece ali no Calvário uma mistura mística, uma união mística. Quando as lágrimas da corredentora da humanidade caíram na terra de Jerusalém, elas se misturaram fisicamente ao preciosíssimo sangue que escorria da cruz. E essa mistura não é apenas um detalhe histórico, mas uma consumação do decreto de Deus. O sangue que redime o mundo não seria oferecido ao Pai eterno de forma isolada, mas junto do sofrimento da humanidade purificada. Ali, perfeitamente representada pelas lágrimas da Imaculada.
Então, a aula de hoje, né, essa exposição, ela serve justamente para mostrar a devoção que nós devemos ter ao preciosíssimo sangue de Cristo. E como que nós devemos meditar todos os dias. Porque às vezes nós estamos aqui falando do preciosíssimo sangue, inflamados por amor a Deus, é o preciosíssimo sangue, mas daqui a 15 minutos a gente vai fazer outra coisa, a gente esquece. E isso vai arrefecendo. Portanto, o católico ele deve meditar todos os dias nesse sofrimento de Cristo, nessa efusão do sangue de Cristo e no sofrimento de Nossa Senhora. Isso deve ser feito porque a nossa vida aqui na Terra é transitória e é curta. Nós estamos aqui na Terra com o único e exclusivo objetivo de salvar a nossa alma. Tudo que nós fazemos deve ser orientado a isso. E olha quantas armas que Deus nos deu, olha quantos benefícios que Deus nos deu para que a gente pudesse salvar a nossa alma. Uma única gota de sangue bastaria, mas que Deus quis se entregar inteiro. É a efusão completa do seu sangue. E nos deu ainda mais, nos deu Nossa Senhora. Nos deu Nossa Senhora aos pés da cruz, que ali se torna mãe da humanidade. Nós devemos rezar e pedir todos os dias a graça da perseverança final. A graça da perseverança final, porque no momento em que nós decidimos ser católicos de fato, nós declaramos uma guerra aberta a todo o inferno e a toda a hoste demoníaca. E eles travarão contra nós uma guerra até o fim da nossa vida, para tentar perder a nossa alma. E no momento em que nós estivermos no nosso último suspiro, no nosso leito de morte, na agonia final, o demônio vai vir com todas as forças para tentar nos perder. E com todas as forças, aquele esforço final para tentar perder a nossa alma. E que nós dedicamos a nossa vida inteira a Deus, inteira a devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo, nesse último momento em que o demônio tentará perder a nossa alma, ele trombará. Ele trombará com o Sacratíssimo Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o Castíssimo Coração de São José. E ele não nos fará mal algum. E a gente vai poder, em paz, entregar a nossa alma a Deus, né? E a nossa alma voltar para aquele que nos criou. Então, rezemos pela nossa perseverança final e que o preciosíssimo sangue de Cristo lave a nossa alma do pecado. E que no último momento, quando o demônio vier, né, tentar perder a nossa alma, que ele trombe no muro e na fortaleza do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria e do Castíssimo Coração de São José. Então, essa foi a formação de hoje a respeito do preciosíssimo sangue de Cristo. Eu agradeço a todo mundo que participou, né? Para a gente é uma felicidade muito grande ver tantas pessoas participando e ver tantas pessoas interessadas em ser católicos de verdade, né? Então, muito obrigado a todo mundo que participou. Essa aula vai ficar gravada, né? E vamos só fazer as nossas orações finais, né? Para a gente terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat reium fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Salve Maria a todos,